Pois é sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, reinícios, lives, encerramentos e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Poucas foram as vezes que isso aconteceu comigo. Se você me perguntar quantas vezes isso aconteceu, eu não vou conseguir te dizer. Tão pouco vou conseguir te dizer quais foram essas vezes, mas é certo que essa não foi a primeira vez que aconteceu. De um aplicativo de segurança, se mudou o protocolo de segurança e eu não conseguia mais logar. Não funcionava Face ID, não funcionava a senha. E aí o que a gente faz numa hora dessa? Primeiro, você tem que saber muito bem a tua infraestrutura para saber onde é que pode estar dando problema. No meu caso aqui, eu tenho um DNS próprio. Será que o meu DNS, ele não tá travando? Ele tem alguns bloqueios, impede tracking. Então, será que ele não tá travando algum domínio? E não é. Então vamos ver o que é. Na verdade, eu nem fiz isso. Porque é um jeitão, quando o aplicativo, ele, entre aspas, para do nada de funcionar, ainda mais sendo uma coisa de segurança, vale a pena o quê? Desinstalar o aplicativo e instalar de novo. Foi o que eu fiz. Talvez aí nesse processo você perca suas configurações, alguma personalização que você tenha no aplicativo, mas como era essencialmente um aplicativo de consulta, instalei de novo e voltou a funcionar. Além da questão do DNS, vale a pena fazer a tal da chacoalhada que eu comento, que é o quê? Desliga o aparelho, liga de novo. Você pode, se tiver coragem, redefinir os ajustes. Por que eu digo se tiver coragem? Porque aí você vai perder as senhas de Wi-Fi que estão salvas no teu aparelho. Você perde uma série de configurações no aparelho, mas às vezes precisa fazer, né? Uma vez eu tive um problema na Siri, que ela não estava funcionando e eu precisei redefinir esses ajustes. Perdi o catatal de senha. Mas nesse caso aí, Coca, você não chacoalhou, você reinstalou. Então, isso porque o problema eu já tinha faz tempo. Tentei usar o aplicativo, sei lá, umas 2 semanas atrás, não consegui, caramba, tá, depois eu vejo isso. E aí vai passando pra frente, até tava falando lá no Instagram, uma automação de agendamento de post pro Dojo, e o Dojo com 1 ano já. E toda vez demora 7, 8 minutinhos pra fazer, mas é aquele fluxo de produtividade que você tá e não quer interromper, e vai deixando pra depois, e até 1 hora que a gente toma vergonha. Então tomei vergonha, fiz a automação de agendamento de post lá no Dojo e tomei a coragem, olha como é que eu sou corajoso, de reinstalar o aplicativo. Interessante você ter isso em mente, porque às vezes é só uma reinstalação que precisa. Notícias. Cocatec. E o destaque, desde a última vez que a gente conversou, fica por conta do travamento do Galaxy S20. Não, isso aí. Teve uma festa no BBB, eu não vi, mas aí tinha lá as selfies ou fotos, alguma coisa assim, algo envolvendo a câmera, e aí o participante falou, poxa vida, aqui travou o danado. Ok, vale pela tiração de onda, mas convenhamos, né? Poderia ser qualquer um. Com certeza, falei que eu precisei reinstalar o aplicativo, com certeza você já teve problema no seu smartphone, uma câmera que você abriu e ela ficou toda preta, um aplicativo que você abriu e não rolou, algo que você fez e voltou para a tela de início. A sorte é que o smartphone ele é mais resiliente. O que eu quero dizer com isso? No computador, quando você tem um problema, você reinicia e o problema resolve. Com o smartphone, às vezes tem que reiniciar o smartphone também, mas via de regra, se você fechar o aplicativo e abrir de novo, você vai resolver 97,8% dos seus problemas. Outra treta que teve foram com as lives. Seu Gustavo Lima estaria ingerindo bebida alcoólica demais, e aí o CONAR vai investigar alguns pontos. É uma audiência estúpida. O Gustavo Lima, se eu não me engano, foram 700 mil pessoas acompanhando ao vivo. O Jorge Mateus, 3,1 milhões. Marília Mendonça quebrou o recorde, foi 3,3 milhões. Então, é audiência de TV, ponto. E você tem algumas regras na TV. Você não tem anúncio de cerveja 8 horas da manhã. Você tem aquela classificação etária. Um dos pontos é exatamente esse. Você não tem um controle de classificação etária no YouTube. Por mais que você tenha um YouTube Kids. Você sabe que eu gosto dessa ideia de autorregulamentação, de dar a chance das pessoas fazerem por si só, de não ter que ter uma lei por detrás. Propaganda funciona. Se propaganda não funcionasse, a galera não fazia, né? Então, e se funciona com você, grandão desse jeito, imagina com os pequenininhos. O universo online não é terra de ninguém. Tem que seguir as mesmas regras do universo offline. Ok, talvez não seja o melhor momento para resolver esse problema, afinal agora é um momento especial. Comic Con
San Diego desse ano oficialmente foi cancelada. Nem comentei com vocês. A Apple também fez um índice de isolamento com base nos dados do Apple Maps, pegou uma data de referência. Nessa época era assim, agora tá assim, atualizado uma vez por dia. E eles fizeram de uma maneira legal, porque eles agregam informação de andando, dirigindo e transporte público. Fica em apple.com/covid19/mobility. Aí vou colocar aqui Rio de Janeiro. É até curioso que tem um pico da galera dirigindo e também andando do nada. Um pico da galera andando que bate com o carnaval. Provavelmente a galera andando pelos bloquinhos de rua. Mas hoje você tem uma redução de 62% na galera dirigindo, 74% na galera andando e 82% de transporte público. Esses números da Apple batem com o Waze, que teve uma redução de 60% no uso. A Anatel, essa coisa de geolocalização, do uso das antenas, deu o seu pitaco, falou que tá de olho no que tá acontecendo, que embora não seja papel dela falar de proteção de dados, para isso a gente tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, mas falou que, tô de olho aqui, tô vendo a galera fazendo esse mapa de calor, vamos analisar as vantagens e os prejuízos, os ônus e os bônus, tentar fazer uma harmonização. Sábado agora, dia 18, reabre a loja da Apple de Seul, ou seja, seria o segundo país a, vamos chamar aqui, voltar à normalidade. Primeiro, em tese, a China, dentro desse padrão Apple, e segundo, a Coreia. Agora, fala do Google, porque Google injetou, tá reservando, na verdade, para esse momento Covid, quase mais de 850 milhões de Trumps. Facebook 250 milhões, Amazon 200 milhões, e a Apple ali com seus 20 milhãozinho, 22 eu acho, não, um pouquinho mais. Ok, o Google, dentro desses 850 milhões, você tem parte destinada para anúncio, ou seja, a galera vai poder anunciar, e isso acaba sendo um dinheiro Google, né, que ele cria, mas por outro lado, ele vai ter que pagar para quem tá exibindo o anúncio. Então, ok, tem uma maquiagem financeira, mas é 20 vezes mais do que a Apple tá colocando. Por mais, pro lado da Apple, que ainda tenham as vendas do iPhone SE vermelho, agora não vai pro combate à AIDS, vai ajudar no combate ao Covid, tem uma diferença aí bem significativa. Então, Coca diz aí, o Google tá desenvolvendo seu próprio processador para não ter tanta dependência da Qualcomm? Então, mais ou menos. Tá desenvolvendo um próprio processador? Tá. Mas é aquele próprio em parceria com terceiros, em parceria com a Samsung. O Google já fez isso em outros momentos, lançou o smartphone em parceria com a LG, não sei o que, com um parceiro não sei o que lá. A Samsung tem o seu próprio chip, tem o Exynos, tem o seu modem. Então eu vejo muito mais uma coisa lá. Vou usar agora o modem aqui, vou usar agora o chip da Samsung e talvez até tenha uma personalização capaz da gente ver um Pixel 6 com um chip da Samsung, mas bem longe de ter uma linha própria de processadores, de você ter empresas usando esse processador, de você ter uma linha Google Chromebook com esses processadores. Não, é uma parceriazinha com a Samsung. O YouTube Shorts, a versão TikTok do YouTube já tá aparecendo para alguns usuários. O Duplex, aquele esquema que falam no telefone, parece um ser humano falando no telefone, chegando agora em Austrália, Canadá e Reino Unido. Ok, ainda é em inglês, só tava nos Estados Unidos e Nova Zelândia, se não me engano, mas tá se esparramando. Uma hora chega aqui no Brasil. O Google Meets, que perdeu o Hangout, cheguei a comentar com vocês. O Meets acaba sendo uma concorrência ao Zoom. Vai ter aquela visualização Zoom de galeria e o acesso gratuito a determinadas funcionalidades, que estava até o meio do ano. Agora foi ampliado até 30 de setembro. O Google Hangout Chat agora é simplesmente Google Chat. Hangout está sendo aposentado. Não é uma derrota propriamente tal, é meio que o Fotos. O Fotos do Google, hoje Google Fotos, começou lá atrás como Orkut, depois virou Picasa Web, depois virou o Google Plus, e enfim, vai tendo aquelas junções que não são exatamente enterrar o serviço. Partes sim morrem, mas outras partes são reagrupadas, são reformuladas. Nessa de videoconferência, a Verizon está comprando a Blue Jeans. Blue Jeans é uma concorrente direta ao Zoom. Na verdade, diria até melhor que o Zoom. Inclusive, o Blue Jeans, ele tem um esquema para garantir que é de fato a tua voz. Então, aquilo que você diz num chat via Bluetooth tem poder de prova. Você não pode chegar e não era eu. Com o Blue Jeans é um pouco mais complicado do que isso. Tô aqui resumindo para você entender, mas essencialmente essa é a ideia. Num tempo de um Zoom todo se enrolando, faz toda a diferença. Skype da Microsoft, agora você consegue fazer uma conferência sem que a pessoa tenha um cliente. Você pode fazer a conferência toda via nuvem, a la Zoom. Você manda ali um join.skype.com/xpto, você entra na conferência. Nem precisa ter conta no Skype. O que mais do universo Android? Saiu o OnePlus 8 e o OnePlus 8 Pro.
Pro. Na frente eles não tem notch, tem pinhole, tem um furo na tela, conjunto de câmeras na traseira. São 3 câmeras, sendo que o Pro tem uma 5ª câmera de 5 megapixels, que é só para fazer filtro de cor, é só para aplicar efeito na foto. A Huawei tá lançando seu Apple Card, o Huawei Card, tá usando como infraestrutura a Union Pay de Samsung, rolando papinho de que a gente teria novos Galaxy Buds, que seriam feijõezinhos, os beans, porque tem um formatinho de caroço de feijão, que é, no final das contas, o formato da sua orelha. Quero ver se vai encaixar bem. E parece que os beans viriam com cancelamento de ruído ativo. Preço estimado, 150 tramps. E a Xiaomi tá com uma nova pulseira, a Xiaomi Redmi Band. Assumindo a Mi Band, ela é um pouquinho mais... A Mi Band é muito retângulo, espichadona. Essa é um pouco mais... Não chega a ser quadrada, mas é um pouquinho mais baixa e um pouquinho mais larga. Tela de 1.08 polegada, colorida e bateria de 14 dias. De rede social, no Facebook, jogando 250 milhões de tramps no combate à Covid-19. Tá mudando a maneira do Libra, da sua moeda digital. Era para ser um dinheiro Facebook, que o Facebook inventaria, mas agora vai ser lastreado em dólar e outras moedas. Essa é a proposta agora. Então não teria como o Facebook manipular a política econômica. Quem mandaria no dólar continuaria sendo o Banco Central do dólar, regulando os juros, continuaria com Trump lá, impressão de dinheiro. Outra coisa do Facebook que eu curti: se você for numa notícia, fake news de Covid-19 e der like, você vai receber no seu feed notícias corretas. Achei bacana, podia para tudo aquilo que o Facebook tem noção que é fake news, podia valer isso, né? Cada curtida que você der numa fake news, 100 notícias verdadeiras pipocando na sua timeline. 100 é pouco. 1000. Facebook também que tá com uma nova reação, que é o cuidado, o care, que é aquele rostinho amarelinho segurando um coração. Vai ser a 6ª reação, vai estar disponível para todo mundo a partir da semana que vem. No Instagram, lá nos Estados Unidos, você vai conseguir pedir comida pelo aplicativo, seja pelo feed, seja pelos stories. Super combina, né? Um restaurante coloca foto de um prato, você ficou com fome, você ficou com vontade de comer aquele prato, opa, manda um desse pra cá. Lá nos Estados Unidos isso é feito com uma parceria, como se fosse feito em parceria com o iFood. Lembrando que lá nos Estados Unidos com a ShowNow de WhatsApp, pintando um modo escuro para a versão web, o limite de videoconferência, chamada por voz também, que hoje de 4 pessoas, deve ser aumentado nos próximos dias, não deve ser um número gigantesco. Eles estão decidindo ainda o prazo e a quantidade de pessoas, porque vai ter que mexer no servidor. Não que mexer no servidor seja um problema, é do Facebook que a gente está falando, então infraestrutura não é problema, mas pelo menos 6 pessoas vai rolar. TikTok agora tá com uma espécie de controle parental. Você, pai, pode conectar sua conta com a do seu filho e fazer um gerenciamento, colocar certas restrições, tempo de uso, tipo de conteúdo, mensagem direta que não tem jeito, né? Não vai ter configuração. Agora, para os menores de 16 anos, final do mês, vão ser desabilitados. Clearview, aquela que fica varrendo a internet, buscando fotos, vídeos e fazendo identificação facial, teve mais uma vez código exposto. Na verdade, conseguiram acesso ao repositório onde tinha códigos. A gente pode até considerar que foi uma invasão, porque estava mal configurado, a pessoa foi lá, criou um novo usuário para esse repositório, conseguiu logar, conseguiu acesso às informações. Era só código, mas dava para você pegar chaves de outros serviços, nada exatamente muito grave, exceto por uma coisa: se não tem segurança na hora de armazenar o código, vai ter segurança para armazenar os dados? Ok, Clearview teoricamente já pega dados que são públicos ou semipúblicos, ao menos dados que estão na internet, mas o ponto é, não passa segurança. Outra coisa que não passa segurança, o App Engine, que na verdade é uma interface OBD2 para você espiar o status do seu carro. Se você já fez uma revisão na concessionária, você viu que não tem mais aquela coisa de mecânico olhando debaixo do pneu para fazer a revisão. Eles petam um computadorzinho e é feita a revisão. E o App Engine queria fazer algo assim. Para você conectar um computador no carro, você usa essa interface OBD2 e eles tinham a interface em si e um aplicativo. O aplicativo era horrível, nunca se esforçaram muito e é o que você vê, é o aplicativo. Não adianta ser uma interface OBD2, que é uma pecinha, um Benjamin, que você coloca no carro, ali debaixo do porta-luva, numa conexão que deve ter o teu carro, e aquilo que você vê, né, o aplicativo ser uma porcaria. Foram 6 anos de operação aqui no Brasil e agora tá encerrando as atividades. A desculpa oficial é o Covid, mas eu acho que entra muito mais naquilo que eu venho falando desde o começo do ano. Galera, os caras estão cortando a grana. SoftBank com o WeWork, o processo que o Uber vem passando, as estruturas estão sendo enxugadas. E uma Covid acelera esse processo. Então, não fechou por causa da Covid. Tem aqui, de novo, querer menosprezar a Covid. Covid vai fechar muita coisa. Aquela lojinha ali que não vai ter o capital de giro, que tá fechada, ela vai morrer. Agora, especificamente da Andy, já tinha uma data. A Covid só
acelerou. Agora, quem tá fazendo bonito também nas vendas é o Raspberry Pi. Falei que teve uma aceleração na compra de computadores, ainda que eventualmente você não teve uma produção equivalente, mas a galera comprou computadores, comprando também Raspberry Pi. O principal motivo, segundo o Upton, da Raspberry Pi Foundation, é que agora tá todo mundo em casa brigando por um único computador. Então é uma alternativa barata para você ter um computador, mas não é só isso. Esses respiradores, que é o essencial hoje para o tratamento da Covid-19, tá usando Raspberry Pi. É uma coisa extremamente complicada de se fazer, porque tem um volume ideal que você tem que injetar, não pode ser mais, não pode ser menos. Você precisa de um computador para fazer essas contas e estão usando o Raspberry Pi nessas versões mais baratinhas, nessas versões alternativas. Também para impressão 3D, para essas pecinhas associadas ao Covid-19, seja uma válvula para o respirador, seja aquela haste para suportar a Face Shield, a proteção facial que a galera tá usando, ponto pro Raspberry Pi. Voltando para Apple, saiu um beta pro macOS Catalina e tem um gerenciamento de recarga de bateria, tipo que tem no iPhone, agora tá voltando no iPad, né? Tem também agora pro Mac, é o mesmo esquema, aumentar a vida útil da bateria, não forçar um 100% se não precisa. A bateria do MacBook, ela é sempre utilizada, tanto é que se você retirar a bateria do teu Mac, só vai desempenhar 50% do máximo, não vai aos 100%, porque não tem energia para alimentar, precisa da energia da bateria. Então mesmo que você tenha uma bateria 100%, aquela bateria ela fica respirando. Você pode ver lá 100%, mas na prática não vai estar 100%, vai estar 97%, vai estar 98%, tem uma margenzinha ao redor desses 100%, porque a bateria está trabalhando. Ao que parece, essa margem vai descer, agora vai ficar girando talvez ali perto dos 80%, caso você fique com o Mac sempre conectado na energia. Isso só é válido para Mac que tenha Thunderbolt 3, ou seja, MacBook Pro de 2016 para cá e o MacBook Air de 2018 para cá. Outra patente que eu achei curiosa da Apple, envolvendo detecção de tubarão. Como assim, Coca? Pois é, uma patente que pelos sensores, no caso do Apple Watch, pelos sensores de Apple Watch na água, ou seja, captando a movimentação da água, te alertaria que tem um tubarão perto. Você tá lá nadando, fazendo aquele snorkel lá, olhando, né, as coisas, de repente vem um tubarão por detrás, aí o Apple Watch vai avisar, tem um tubarão lá atrás, hein? É um bacana conjunto de sensores, envolve a pulseira, captação de suor, análise de certos elementos químicos, tem um quê de saúde, mas olha que barato você, através dos sensores do Apple Watch, conseguir monitorar o seu ao redor. Imagina no futuro um monitor de ar, qualidade do ar, rapaz, sai daí, o negócio tá ruim aí, busca uma área mais arejada. Os computadores vão ficar cada vez mais cientes do que tá acontecendo no entorno. Mais cedo ou mais tarde, o HomePod, ele vai ter uma câmera, não tem agora por privacidade, mas vai ter uma câmera para saber quem são as pessoas, independente da voz. É uma questãozinha de privacidade, deixa a galera aí, Facebook, deixa a Amazon dar a cara a tapa, mas já pinta aí um Apple Glass com câmera, a gente vai ficar mais confortável. A Apple inventa uma historinha, não, é bacana ter aí uma câmera na sua casa e vai vir a câmera no HomePod. Sobre o fonão da Apple, aquele para colocar ao redor das orelhas, com um arco de cabeça, ele seria modular, você poderia mudar as cores, meio que pulseira de Apple Watch, poderia mudar, esse encaixe seria até magnético, seria personalizável, bacana, curtir. iPhone SE provavelmente vai ser produzido aqui no Brasil. O Brasil produz, não vou chamar de segunda linha, mas esses aparelhos mais baratinhos. O 10R é produzido aqui no Brasil, pintou o possível desenho esquemático do iPhone 12 e sim, mostra aqueles cantos vivos que eu falei, aquele aro metálico mais retinho, similar ao iPhone 4 e com um note menor, mais estreito. Blackmagic, que fazia uma CPU externa para os Macs, está descontinuando a eGPU. O motivo é porque não tem mais o chip gráfico, não tem mais a GPU. A AMD Radeon Pro 580 não tem mais, a AMD parou de fazer. Agora vamos descobrir se esse é o motivo real, se vai pintar um novo modelo ou se não, se vão descontinuar de vez, se ninguém estava comprando a eGPU da Blackmagic. O Timóteo abriu a câmera e falou com os funcionários, disse que tá tudo tranquilo, tá confiante no futuro, no que tá por vir para Apple e os lançamentos não vão ser comprometidos. Vamos entender a iOS agora no meio do ano, macOS no meio de todo esse pacote de atualização de software no meio do ano e os produtos tradicionais, né, os iPhones no último trimestre. E temos um novo leaker, uma nova fonte confiável quando se fala de Apple. A gente teve durante muito tempo o Mark Gurman, já teve o Jim Dalrymple, já teve o John Gruber, tem o Michiko, mas agora o Mark Gurman tá mais calminho. A gente teve uma safra de vazamentos por código, né, com o Trotton Smith, que agora não sei se vocês repararam, tá mais calminho, né, ele não tá falando tanto assim. Alguma coisa, acredito eu, deve ter acontecido. Tinha um carinha do Mac Rumors que também tava nessa, mas não tenho ouvido mais falar. Quem continua ainda é o Philip Esposito. Inclusive,
foi ele que falou que teria o 1 na análise de códigos no novo iPad e não tem. Mas reparou nas mudanças? Então, até mesmo esses códigos do iOS 14 recém estão saindo, o 95 Mac, né? Pois é. Mas agora a gente tem um novo leaker que falou há muito tempo do iPhone SE, confirmando as datas, que é o Jon Prosser. Então, se você ouvir aí algum papinho aí, Jon Prosser veio dele, pode confiar, tá entrando nesse hall. Falei de câmeras, né, que o HomePod mais cedo ou mais tarde vai ter câmeras. O Elon Musk falou que tem câmera na cabine, uma câmera interna no Tesla, e um dos motivos é videoconferência, né? O motorista uma hora não vai mais precisar dirigir, pode fazer uma videocall. Falando de vídeos, saiu o Quibi, coisa de 2 semanas, foram 1.7 milhão de downloads. Quibi é aquele esquema que dá pra você ver o vídeo no iPhone, tanto na horizontal quanto na vertical. Você tem a edição padrão que a gente está acostumado em landscape, em paisagem, e se você rotacionar o iPhone e colocar na vertical, colocar em modo retrato, ele vai ter uma outra, são 2 vídeos, na verdade, que são baixados, 2 filmes. Ele vai se ajustar, vai ter uma outra, na verdade acaba sendo centralização. Acredito, talvez, não vi, vai ficar focando no rosto do artista e de repente ele aponta para alguma coisa que a gente conseguiria ver se tivesse em landscape, mas em modo retrato não. Você teria um reposicionamento da câmera, você teria de repente um zoom. Disney Plus, que está disponível já Europa e Índia, cruzou a marca de 50 milhões de assinantes. Dizem que o Apple TV Plus hoje conta com 40 milhões de não assinantes, porque tem aquela galera que ganhou um ano gratuito, mas seriam 40 milhões de pessoas acessando, isso fora a galera agora Covid-19 que tem acesso gratuito. Disney que vai, a partir do meio do ano, em função do tanto de cancelamentos de filmes que tá tendo, vai lançar praticamente um filme por semana. Vamos ver como é que vão ser esses lançamentos, se a coisa já vai ter voltado a alguma normalidade, e não é nem se é que vai ter cinema, mas se é que as pessoas vão curtir ir ao cinema. J.J. Abrams está produzindo para HBO Max Liga da Justiça Dark Series. Apple Music, versão web, saindo de beta, entrou em beta setembro, tá saindo agora. Apple Music, que aí já aumenta aquela graninha, aqueles 22 milhões da Apple, já aumenta aquela graninha, porque a Apple Music vai liberar 50 milhões de dólares pros independentes. Netflix aqui no Brasil tá liberando também 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais, pra galera da produção, aquela galera que ganha semanada, que ganha por produção e agora não tem trabalho, muito bem-vindo. Final de semana tem a super live que a Lady Gaga tá organizando, hein? Vai passar até na TV Multishow, sábado agora, a partir das 4 da tarde. E se eu devo o dom da vida aos meus pais, eu devo aos meus mestres a arte de bem viver. E 2 deles, coincidentemente, seguiram pra vida, além da vida. Um, não posso contar quem é, mas Turron, Salamat, obrigado, Requiescant, empate, e que eu também consiga viver em paz.